Hebreus 11:1. Nós estamos felizes por estarmos vivos. O nosso Deus é um Deus que nos abençoa, que tem nos regado de bênçãos, de misericórdia, tem nos dado dia após dia sua graça. E hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante, sobre o clamor dos sonhos. Eu não sei se você ouve, mas os nossos sonhos clamam por ressurreição, por resgate. Eles clamam por uma ação de um desfibrilador que possa fazer acender de novo a nossa paixão. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Podemos assentar. O escritor está dizendo que nós somos como seres humanos, pessoas que esperamos por coisas, anelamos por coisas e desejamos coisas. Somos um depósito de sonhos. Somos pessoas que nós sonhamos, temos aspirações, temos necessidades. Em cima dessas necessidades, nós trabalhamos para alcançar sonhos. Hoje nós poderíamos falar de todo tipo de sonho. O sonho que você sonha por outra pessoa, o sonho que você sonha por cobrança, porque pessoas te cobram, então você gera aquela necessidade. Mas hoje eu vou falar por um sonho maior do que tudo. Um sonho de formação. Um sonho onde nós encontramos a nossa felicidade. Um sonho que nos leva a querer nos tornar parecidos com Jesus Cristo. Esse deveria ser o sonho mais alto, mais sublime, mais desejado de todos os que servem a Deus. O sonho de nos tornarmos parecidos com Cristo. Porque, afinal, esse é o sonho de Deus. Deus envia o Espírito Santo para que nós nos tornemos a estatura mediana perfeita de Cristo. E quando o homem perde o jardim do Éden, Deus planeja para o homem formar um jardim dentro dele. Por meio desse jardim, a única maneira possível seria o Senhor Jesus. Então, o projeto de Deus para mim é que eu desenvolva a habilidade de ter um sonho e me desperte para um sonho. Investir, projetar, ter habilidade suficiente para alcançar, para galgar, me tornar parecido com o Senhor Jesus. Só assim nós alcançaremos a plenitude, seremos pessoas completas, seremos pessoas livres de todo o vazio, de toda a complexidade humana que tem levado toda a humanidade ao caos. O sonho superior de todos é a nossa edificação, é a imagem que devemos chegar. Como Paulo diz aos Coríntios, já trouxemos a imagem do natural, vamos buscar a imagem do espiritual. Os sonhos têm alguns critérios. O primeiro critério dos sonhos são etapas. Você nunca chega em um sonho se você não passar por etapas. Uma coisa muito interessante é que não são todas as pessoas que são habilitadas para sonhar. Sonhar não é você querer alguma coisa. Sonhar é você ter a capacidade, se não tem, desenvolvê-la, de alcançar todas as 8 esferas que nós temos aqui. Existem pessoas que elas são protagonistas da sua própria história. Outras são vítimas. O que é um protagonista? Protagonista é alguém que absorve as boas coisas e as coisas ruins que lhe aconteceram para projetar a sua vida em cima daquilo. Com os pés no chão, mas a cabeça focada no alvo. Aquele que se vitimiza, as boas coisas, ele se embanana, português, bem claro, se embaraça, e as coisas ruins, ele traz como jugo e como peso. Um protagonista da própria história, no caso, foi Beethoven, né? Quando ele perde a audição, ele começa a colocar o rosto na mesa e sentir a vibração das notas. E foi aí que ele alcançou ser o maior musicista que já ouviu. Você pode entender um musicista surdo?
o único instrumento de um músico é a audição. Mas ele provou que ele pôde ser um músico sem o principal instrumento de um musicista. Por quê? Porque ele tinha um alvo. E o alvo dele era maior do que as próprias dificuldades. A questão é que nós deveríamos analisar bem de perto se nós somos sonhadores à moda de Deus ou se nós somos apenas aspirantes a sonhadores. Porque sonhar não é você querer, todo mundo quer o melhor, todo mundo quer alcançar, todo mundo tem objetivo. A questão de ser um sonhador à moda de Deus é ter caráter para isso. É ter formação emocional, intelectual e muitas vezes física para isso. Então não é qualquer pessoa que consegue alcançar o alvo. Por quê? Porque existem muitos interins entre você e aquilo que você busca. Olhe para o seu irmão e diga assim: o seu sonho está clamando. Ele está clamando por quê? Olha para mim, dá atenção para mim, você se perdeu, me ressuscita. Os meus batimentos cardíacos estão bem fraquinhos. Cuida de mim, eu estou sujo, impregnado pela poeira. Eu estou cheio de lama. Os nossos sonhos estão clamando por um sonhador. Por alguém que não seja apenas um aspirante, que não aspira por coisas boas, mas alguém que esteja definido e decidido a alcançar. Primeiro, etapas. Os nossos sonhos precisam de etapas. Deus trabalha com etapas. E se eu não administrar, não gerenciar as etapas dos meus sonhos, eu não vou conseguir alcançá-los. Como é que eu gerencio? Eu não vou fabricar a minha situação. Não, gerenciar é você gerenciar aquilo que chegou até você. Nunca esquecendo que o seu alvo é o seu sonho, e não o que você está vivendo agora. Foi feita uma pesquisa nas guerras, que o que alimenta o soldado para vencer uma guerra é a saudade de casa, é a vontade de voltar, que é o alvo dele. O que você precisa entender, que o que te mantém vivo numa luta, numa peleja, o que te faz ter forças para chegar onde você vai chegar, é o objetivo de você chegar lá. É o que te dá forças, é o que te dá ânimo. E se você tirar os olhos do seu alvo, e aí o que vai acontecer? Etapas. Hebreus 11, nós vamos ficar a maioria das vezes em Hebreus 11, versículo 28. Quero falar da etapa. Chegou o seguinte, Hebreus 11, 28. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocassem. Primeiro objetivo, proteção. Nós poderíamos usar qualquer outro texto, mas como nós temos muita coisa para tratar, vamos falar o seguinte. Eu disse esses dias, eu vou dizer de novo. Se você não se proteger, não adianta você querer chegar a lugar algum. Você tem que se preservar e se proteger. No futuro eu quero. Lá o ano que vem eu quero. Daqui 2 anos eu quero. E mês que vem eu quero. Vai ter indivíduo para chegar até lá? Você tem que fazer alguma coisa agora, por você. Você tem que analisar os seus extremos, você tem que analisar o quanto você está sendo exagerado, você tem que analisar o que você está fazendo e principalmente o que não está fazendo. Pasmem vocês, nós crentes, eu estou falando dos filhos de Deus, os nossos maiores erros não são os praticados. Os nossos maiores erros são as coisas boas que não praticamos. Paulo diz assim, que nós pecamos por sabermos o que é bom e não praticarmos. Nós crentes, dificilmente nós fazemos coisas erradas. Mas qual é o nosso problema? Por nós não fazermos coisas erradas, achamos que está tudo bem. E aí deixamos de fazer a certa. Só que nós não entendemos que nós também estamos errando por não fazermos o que é certo. Por não agirmos adequadamente com a nossa vida. Primeiro, preservação, proteção. Você tem que se preservar. Etapas. Segunda etapa, 29.
Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Segunda situação, nas etapas em que você deve entender que é por etapa. Primeiro, preservação. Segundo, nunca desista diante de um desafio. Nunca estagne diante de um desafio. Você é maior que qualquer desafio. Primeira etapa para que você consiga chegar no seu alvo. Nós estamos falando de etapas. Primeiro, preservação. Segundo, não tenha medo dos desafios. Você é capaz de passar por eles. Quando Moisés diga, Senhor, ao povo, estenda a sua vara diante do mar e vocês vão passar por terra seca. Conte com o sobrenatural. Muitas vezes você fica tão envolvido com tanta dor, tanta aflição, que você se esquece que você tem um céu acima da sua cabeça. Deus colocou um céu acima do homem para que ele pudesse lembrar que não é só terra, a vida não é só terra. A vida não é só o que você colhe da terra. Falando nisso, a terra não frutifica sem o céu. Se não chover, a terra depende do céu. Os mares dependem do céu. Então o que nós precisamos entender é que nós temos o céu acima das nossas cabeças. Se eu tenho uma terra debaixo dos meus pés, que muitas vezes me aflige, muitas vezes me perturba, eu tenho o céu acima da minha cabeça, que me faz lembrar que Deus existe, que Deus é bom, e que Deus é um Deus trabalhador e um Deus ativo. Então primeiro, preserve-se. Segundo, não tema diante dos desafios. Terceiro, essa é a terceira etapa e última que eu quero falar. Versículo 30, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Terceira etapa, olhe para o seu irmão e diga, aprenda a derrubar. Derrubar paradigmas, derrubar hábitos, derrubar conceitos, derrubar coisas erradas, derrubar, aprenda a derrubar. Quando nós nos deparamos com coisas ruins que estão plantadas, nós não arrancamos. Quando nós nos deparamos com coisas maléficas, malignas, que estão adiante de nós, nós não derrubamos. Nós queremos desvios. Nós precisamos aprender a derrubar aquilo que é ruim. Quando Deus chama Jeremias, Deus diz assim para Jeremias, eu te farei reconstrutor e destruidor. Você irá destruir coisas ruins. Nós precisamos aprender a termos forças para destruirmos coisas ruins, coisas que não nos faz bem, coisas que estão adiante de nós. Você vai desviar? Você pode se perder. Você tem que derrubar, você tem que arrancar e passar por aquele caminho, que o caminho é seu. O caminho não é daquilo que está plantado. O caminho não é do muro que está levantado. O caminho é seu. Então você vai arrancar aquilo ali. Qual é a primeira opção de pessoas que não são sonhadoras, que são apenas aspirantes? Qual é a primeira atitude delas? Eu vou desviar. É ou não é? Ao invés de nós entendermos que nós temos que derrubar aquilo que está diante de nós, enfrentarmos. Então vamos lá, primeira parte. Quais são as etapas que você precisa vencer para ser aprovado para ser um sonhador? Primeira, preservação. Segunda, não retorne diante de um desafio. Não há retorno na jornada dos seus sonhos. Você já viu quando você erra o caminho, está na rodovia, retorno? Não existe retornos, não existe. Terceiro, qual que é? Aprenda a derrubar. Olha para o seu irmão e diga, aprenda a derrubar. Às vezes nós queremos ser tão agradáveis, tão aprovados, tão aceitáveis, que nós não queremos assumir esse caráter destrutivo. Nós temos que aprender a destruir conceitos, princípios, paradigmas, hábitos, tudo aquilo que está entre você e o seu alvo. Quantas pessoas não se libertaram do complexo de inferioridade porque não aprenderam a derrubar, não aprenderam a destruir? O que falta para mim, pastor? Aprender a destruir. Aprender a fazer diferente, aprender a melhorar. Nós estamos falando sobre o clamor dos sonhos. E a primeira situação é
você precisa entender que é por etapa. Você não vai alcançar o seu sonho amanhã. E as etapas, elas se dividem em três. Em três. Primeiro, preservação. Essa é a primeira. Você tem que aprender a preservar-se. Segundo, nunca retorne diante de um desafio. Nunca. Nunca. Terceiro, qual que é? Fala para o teu irmão. Aprenda, eu gosto mais assim de destruir. Aprenda a destruir. Aprenda a destruir. Nós somos destruidores. Nós destruímos coisas que não são boas. Nós destruímos coisas que não vão cooperar com a nossa vida. Amém? Segunda situação de alcançar os sonhos, distrações. Uma das coisas péssimas para os sonhos são as distrações. E uma das distrações que fazem com que os sonhos sejam esquecidos são as aflições. Quando o crente está sofrendo, ele se esquece do sonho dele, do alvo dele, do projeto dele. Pastora, as alegrias também, daqui a pouco eu vou falar, mas vamos falar do sofrimento. Pessoas quando estão sofrendo, elas se esquecem do seu alvo, elas se esquecem do seu projeto, elas se esquecem daquilo que projetaram inicialmente. Traz sobre ela uma desistência, uma absorção ao sofrimento, uma complexidade, uma interiorização nociva, fazem com que elas comecem a se achar menor que a situação, fazem com que elas comecem a reclamar, murmurar, ver o dia acinzentado. Eu quero que você leia comigo 11:32. O escritor diz assim, e que mais direi eu? Hebreus 11:32. Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam a boca dos leões. O que ele fala? Ele fala sobre heróis da fé que passaram por aflições, mas que venceram. Por que venceram? Porque não olharam para aquilo que estava passando. Quanto mais o seu sofrimento tiver a sua atenção, mais ele irá definhar você. Quanto mais a sua aflição ter você, mais ela será duradoura e mais será apetitosa para Satanás trazer destruição na sua vida. Você não pode distrair-se com dificuldades e com problemas. Problemas você os enfrenta. Problemas você vive cada dia o seu mal. Quem planeja ter qualquer tipo de sofrimento na vida? Às vezes nós achamos que nós já sofremos tudo o que tínhamos que sofrer, não é mesmo? Às vezes nós achamos isso. Eu já expliquei uma coisa para vocês, vou dizer de novo, porque é gostoso de falar isso. Você já percebeu que tem gente que sofre menos do que outras? Gente sortuda, hein? Já percebeu isso? E são as pessoas mais reclamonas, mais débeis, mais que gostam de um paetê, de um tapete vermelho, de um... É ou não é? Uma vida boa que Deus deu, né? Não é verdade? Tem gente que tem uma vida muito boa. E você olha para ela, um dia abatido, outro dia nervoso, outro dia irritado, outro dia. E você fala, um baita de um ingrato, não é verdade? Vida boa. Fala assim pro teu irmão, tua vida é boa? Vida boa, né? Não, olha para ele, vê se ele não tem uma vida boa. Tem gente que tem uma vida boa, tem gente que tem uma vida boa em outro sentido. É todo mundo que nasce para ser soldado? Não. E tem gente que tem vida boa. Só que geralmente essas pessoas que têm vida boa já têm um contexto de fragilidade, parece que eles querem fazer um uso ainda mais desse contexto de fragilidade, aí aproveitam ainda mais a situação, não é verdade? Ao invés deles serem assim, as flores do jardim, né? Alegrar outro, e ajudar um outro, porque a vida dele é boa, né? Sim, foi isso o projeto de Deus, né? Por que Deus abençoou aquelas 3 tribos? Vamos pôr 2,5? Não, vamos pôr 3. 3 tribos antes do Jordão. Para quê? Para que eles fossem a força
do povo. Então, Deus faz algumas coisas boas para alguém, para que essas pessoas sejam a beleza da vida de outra pessoa, mas geralmente não é, né? Mas como nós vamos ter que dar conta de tudo que recebemos, vamos ter que dar conta até da vida boa que tivemos, né? Bom, distrações. Você tem que tomar cuidado com as dores, com as aflições, com os problemas, para que você não perca o foco, não perca o alvo. Terceira situação. Cuidado com os desvios dos sonhos. O que são os desvios dos sonhos? Rotina e trabalho. Às vezes nós nos adequamos ao trabalho que temos, adequamos à rotina que temos e nos sentenciamos ao fracasso. Porque aí nós nos esquecemos de crescer. Os nossos sonhos, eu vou te contar uma coisa que você vai ficar pasmo com isso que eu vou te contar. É uma coisa que está diante dos olhos, mas que ninguém pensou. O que nos leva a querer crescer, o que nos leva a querer melhorar, o que nos leva a querer ser uma pessoa melhor, a entender, conhecer, são os nossos sonhos. Pessoas que sonham não têm problema nenhum em enfrentar as dificuldades que têm para alcançar os seus sonhos e o seu alvo. Não. Pessoas que não sonham, elas são rotineiras. Elas são adequadas à situação. É aquele beabá, aquele arroz com feijão, é aquela rotina maçante, é aquela pessoa que somatiza tudo nela, parece curva de rio. Parece curva de rio, já viu curva de rio? Ela não consegue objetivar, ela não consegue olhar. O que me faz querer ser melhor? O meu sonho que está acima de mim. E para eu alcançar o meu sonho que está acima de mim, o meu sonho precisa de um gigante. E eu vou me tornar gigante para alcançá-lo. A questão é, você tem ainda sonhos? Você ainda sonha? Você ainda almeja? Você ainda busca? Isso vai te fazer ser um ser humano melhor, um crente melhor, uma pessoa melhor, porque os nossos sonhos são vivos, eles borbulham dentro da gente apelando, melhora nisso, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Isso vai fazendo com que nós geremos uma situação onde nós busquemos pensar melhor, estudar, conhecer, avançar, nos leva a alcançar coisas melhores. Então quem não sonha está sentenciado à ignorância. Quem não sonha está sentenciado à rotina. E as distrações são as aflições, mas os desvios que nos retiram do caminho dos nossos sonhos é a rotina. É você adequar-se de tal maneira com a sua vida que você não sonha mais, você não tem objetivos altos. Muito cuidado com a sua rotina, muito cuidado com... Existem pessoas que elas acham que contentamento é inércia e letargia. Pastor, eu sou uma pessoa tão contente com a minha vida, assim, sabe? Eu levanto, não sei o quê. Você vê aquela pessoa letárgica, aquela pessoa rotineira, aquela pessoa sem vida, está morta, parece um zumbi. E ela acha que ela é contente. Contentamento são pessoas ávidas. Contentamento são pessoas alegres, vigorosas, que têm vigor, que têm ânsia em alcançar, em crescer, em melhorar. Isso é contentamento. Existem pessoas que se acham contentes, mas entraram numa letargia, numa morosidade absurda. E ela acha que eu sou contente. A vida dela chega a dar até asco. Porque você fala, será que isso pega? Pega teia de aranha, misturado com aquela velharia, com aquela situação, aquela vida que não muda, aquela rotina que cansa só de ver. Ela vai contando a rotina dela, já vai dando fobia, fala, eu morro numa situação dessa. E está morta, realmente, está morta. Por quê? Porque é aquela situação que não tem vida. Quando a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo veio para nos trazer vida, para nos vivificar, é isso, nos trazer vida, nos dá condições de sermos fortes, energizados, para alcançarmos, para buscarmos. E os desvios dos sonhos são a rotina. Quais são as pessoas mais inclinadas a isso? Pessoas metódicas. Porque você é um só. Se a sua atenção for num aqui, não pode ser num acolá. Então divida um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Não,
Tá torto, tem que ser assim. Ah, vai bobão. É assim. Tudo tem que ser dentro de um parâmetro, de um script. Tudo tem que ser dentro de um script. Oh, vida chata, né? Por que pessoas são assim, você sabe? Insegurança. Toda pessoa insegura faz da sua rotina o seu grande palácio. Porque, estando tudo no lugar, tudo em ordem, não é necessário existir preocupação, não é necessário existir ansiedade, não se tem adversidades. Então, ela cria o seu pequeno castelo, palácio, em ordem. Não estou dizendo que a sua vida não tem que ter ordem, não é nada disso. Estou dizendo quando você fixa todas as suas forças, energias, todo o seu trabalho em perfeccionismo. Todo perfeccionista, ele é fracassado. Por isso que ele é um perfeccionista. Ele não suporta desafios, ele não suporta coisas diferentes, ele não suporta nada. Tudo tem que ser de acordo. Tudo tem que ser metodicamente medido. E a rotina, voltando a falar, a rotina do trabalho, a rotina do dia a dia, faz com que você perca o alvo dos seus sonhos, te tornando maçante, te tornando sem brilho. Vamos partir para outra. 11:31, rotina, vamos lá. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Raabe não poderia ter olhado para a rotina, para a sistemática da vida dela e dito, minha vida é assim mesmo, Jericó vai perecer e eu sou uma prostituta, não tenho chance nenhuma e vai ser isso mesmo. Ela não podia ter essa ótica. Ela olhou por cima do muro. Jericó vai perecer, mas eu não vou. Ela não aceitou que a vida que ela tinha, que a sistemática da condenação dela, fosse algo que impregnasse. Ela viu a destruição de Jericó como uma chance para a salvação, para uma nova vida. Ela não deixou a rotina impregnar. Eu sou uma prostituta e eu vou ser condenada com Jericó. Não. Quando ela vê os espias batendo a porta dela, ela diz, essa é a minha chance. Ela não permitiu que a rotina, ela não permitiu que a sistemática da vida, que o sistema da vida dela tolisse e tirasse dela a oportunidade de melhorar. Diga amém. Você é uma pessoa apaixonada por rotina? Pergunta assim para o teu irmão, sua vida é chata? Vida chata. Sempre com a mesma força, sempre com a mesma dinâmica, sempre. Quando você vai alcançar sonhos? Me pergunta para mim. Quando você vai crescer, melhorar, prosperar? Não sei. Não sei assim, uma palavra, uma resposta gentil. Né? Mas na verdade eu sei, você sabe também. Outra situação no avanço dos sonhos. Ajuste as suas reações. Amém? Ajuste as suas reações. Ou seja, esteja preparado para reagir adequadamente diante das situações. Não ache que você é o maior sofredor. Não maximize, já disse isso milhões. Eu sou igual Pedro, né? Pedro falava assim, gente, estou repetindo de novo para vocês, mas é importante até que vocês se formem. Às vezes eu repito uma coisa milhões de vezes. Não maximize seu problema. Você é maior que o seu problema. Não fique achando que você é o sofredor, que está dando tudo errado. Olhe para o outro lado. 12:3. Capítulo 12, versículo 3. Vamos ver o 1. Versículo 1 do capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, os heróis da fé. Gente que põe a gente no chinelo. Deixemos todo o embaraço. Ele fala primeiro do embaraço. O embaraço que nos impede de alcançar o nosso projeto. Que são embaraços? São as etapas que nós temos que vencer, que muitos não vencem. São as distrações, são os desvios.
São sacrifícios que as pessoas não querem fazer. É tudo isso aí. Tudo isso te embaraça e te faz você alcançar. Aí ele diz, e o pecado, ele diz, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aí ele diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Agora o 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo nos vossos ânimos. Uma das coisas que você precisa cuidar do seu ânimo. Então, qual é essa etapa agora? Gerencie, ajuste suas reações. Não seja exagerado em reagir. Não seja desequilibrado em reação. O que pode acontecer de pior, vamos dizer assim, morrer. Morrer para nós não é o pior. É estar com Cristo. E aí? Ajuste as suas reações. Não ache que a sua situação é terrível. Por quê? Porque você vai entrar de cabeça no problema. E se você entrar de cabeça, pé não sonha. Fala para o teu irmão, pé não sonha. O sonho tem que estar aqui, ó. Se eu pôr os meus pés para cima e a cabeça afundada na terra, não vou sonhar. Pés não sonham. Então eu preciso estar com a cabeça boa, olhando, analisando, observando. Vamos adiantar para nós orarmos um pouco. Diga assim, questões intermediárias. Faço o que dá agora, depois eu não sei, não é comigo. Para você alcançar os seus sonhos, você tem que entender que existem questões intermediárias. Existem coisas que dá para você administrar tudo certinho, organizar. Mas existem coisas que você faz o que dá hoje. Amanhã, você não sabe. Questões intermediárias. Que bom seria se tudo fosse ajustável, se tudo fosse esquematizado. Mas não é. Na minha jornada para os meus sonhos, existem situações e questões intermediárias que eu tenho que me virar. Eu tenho que fazer o que dá para fazer hoje. E agora, quando você pega uma pessoa que está, vamos lá, galgando os sonhos, que é uma pessoa chata, perfeccionista, quando ele entra numa situação intermediária, isso aí já não vai dar em nada mesmo, eu não vou fazer mais ou menos. Meu negócio é perfeito, se não for perfeito eu não faço. Não é sempre que dá para fazer a coisa perfeita, meu irmão. Quando você tem essa engenharia pessoal, essa engenharia emocional, de trabalhar, esquematizar, pôr no papel, preparar-se emocionalmente, ter recurso espiritual, vamos lá, é maravilhoso isso. Mas tem coisa que não dá para ser perfeito, tem que ser de última hora. Mas qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema se os nossos sonhos exigem de nós questões intermediárias? Que nós temos que fazer, não de uma maneira perfeita, mas do nosso melhor jeito, tem que ser agora. Não, assim eu não quero. Eu sou uma pessoa muito esquisita, mesmo, concordo. Eu sou uma pessoa muito, muito mesmo. Tão muito que não vai chegar a lugar nenhum. Existem situações na jornada do seu sonho que você faz o melhor que você pode, mas não é 100%. Não é 100%. Mas é o melhor que você pode fazer. Porque é o agora que está te exigindo. É no momento. Então você precisa entender isso aí. Quero que você leia comigo 11:23. Os pais de Moisés tinham um decreto sobre eles matar todo menino. E Moisés nasce bonito, sorte dele. Porque se ele fosse feio, os pais não teriam mandado matar. Não sei, pergunta lá em cima. Brincadeira, só para descontrair. O menino nasce muito bonito, sabe aquela criança linda, maravilhosa? Então, os pais falaram, ai, que pecado morrer um menino tão bonito desse. Eles guardaram o menino 3 meses. Nós vamos esconder o menino, mas não vai dar para esconder ele. Não vai para esconder, dá para esconder 1 ano, não vai dar para esconder. Vamos esconder dia após dia. Vamos esconder hoje, vamos esconder amanhã, vamos esconder depois da manhã. Vamos esconder depois da manhã. Depois a gente vê o que faz. Eles fizeram o que podiam, do jeito que podia. E Deus honrou a atitude deles. E deu uma estratégia. Quando você não tem estratégia, faz o melhor que você pode, no momento, agora.
Às vezes não dá para você fazer perfeitamente, não dá para você fazer como você gostaria. Porque tem gente que é assim, é tudo do jeito que ele gostaria, mas não dá para fazer, uai, fazer o quê? Hebreus 11, 23, pela fé, Moisés já nascido foi escondido 3 meses para o seu pai, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Fizeram o que podia, esconderam 3 meses, depois uma estratégia da irmã, da mãe, e o menino foi criado e bem criado. Ficou salvo, né? Fizeram o que podiam. O alvo era manter o menino vivo. Aí se tivesse um desanimado lá, perfeccionista, para que esconder 1 mês? O menino vai morrer de todo jeito? Faz o que você pode, quando você pode, como você pode, e Deus vai honrar, Ele vai te dar um plano superior. Ele vai te dar um plano depois, mas faz o melhor que você pode agora. E confia em Deus. Vamos continuar. No caminho dos seus sonhos, você vai precisar fazer sacrifícios. Sacrifícios, abnegações, renúncia, para que você aprenda a humildade. E os sacrifícios, eles são necessários. Egoístas nunca alcançam sonhos. Pessoas que têm síndrome de globo não alcançam sonhos. Acha que tudo gira em torno dela. A Bíblia diz assim em Hebreus, versículo de número 11, 17, falando de Abraão. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu único filho. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus... Diga assim para o teu irmão, considerou. É isso que às vezes falta para nós. Considerar a maioridade da palavra, considerar o absolutismo da promessa do Senhor, a soberania do Senhor, é o que falta considerar. Ficamos às vezes tão focados naquilo que está doendo, naquilo que está abnegando, naquilo que eu estou passando, e desconsideramos o alvo maior. A Bíblia diz assim que ele considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Ele conhecia o poder de Deus. Olha para o seu irmão e diga assim, é fácil sacrificar quando se conhece o poder que Deus tem. Eu faço a minha parte, Deus, o Senhor faz a sua. Eu sei que o Senhor faz a sua e eu vou fazer a minha. E qual é o sacrifício que Deus pede de você? O que Ele está pedindo no momento. Satanás nunca vai pedir para você se humilhar. Satanás nunca vai pedir para você abnegar, renunciar, virar a face, andar a 2ª milha. Então é muito fácil distinguir a vontade de Deus. Satanás nunca vai pedir para você perseverar, ele vai pedir para você chutar o balde, desistir, mandar tudo para o alto. Perder o foco, esse é o objetivo do diabo. Então o que nós precisamos entender, é que os nossos sonhos exigem de nós sacrifícios. Amém? Penúltima. O meu sonho é maior que o meu estado. Explica isso para o seu irmão. Diga para ele, o seu sonho é maior que o seu estado. O meu sonho é maior do que aquilo que eu vivo. O meu sonho é maior do que aquilo que está me atingindo. O meu sonho é maior do que aquilo que eu estou sofrendo. O meu sonho é maior do que o meu estado. Eu estou doente, eu estou triste, eu estou abatido, eu estou rejeitado, eu estou sofrendo, eu estou sozinho. O meu sonho é maior que o meu estado. Se eu estou sozinho, eu não sou um solitário. Se eu fui rejeitado, eu não sou um rejeitado. Não vamos fazer com que os nossos sentimentos façam parte da nossa essência. Os meus sonhos é maior que o meu estado. José, um exemplo de sonhador na Bíblia, de conquistador. Antes dele morrer, ele continuou sonhando. Depois de José morrer, ele ainda realizou um sonho. Sabe qual é? É quem sonha, sonha, né? Não adianta, né? Deixa legado. Ele falou assim, quando eu morrer, eu não quero que meus ossos fiquem aqui. Eu quero que os meus ossos vão com vocês para a terra prometida. Sonhador é sonhador, meu irmão. Ele é raçudo. Ele é raçudo. Ele sonhou até para depois da morte.
Ele tinha sonho pós-morte. Ele projetou, planejou pós-morte. Tudo que ele alcançou, ele não descaracterizou onde os ossos dele ficariam depois de morrer. Quando eu morrer, eu não quero que os meus ossos fiquem no Egito. Eu quero que vocês levem os meus ossos comigo. Esse é um sonhador. Por quê? Porque o meu sonho é maior do que o meu estado. Eu vou estar morto. Vai ter somente ossos, mas nem os meus ossos eu quero no Egito. Você é assim, meu irmão? Você tem entendido que os seus sonhos é maior que o seu estado? José estava morto. Não quero nem saber onde os meus ossos ficarem. Não. Eu vou estar morto, é meu estado. Meu físico, meu corpo. Só que eu tenho sonhos, mesmo pós-morte. Não importa o seu estado, o seu sonho é maior de como você está. A Bíblia diz assim, em 11:22. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel, ainda profetizou, declarou e deu ordem acerca de seus ossos. Eu não quero que os meus ossos fiquem no Egito. Você pode dizer glória a Deus. Você tem sonhos, e esses sonhos estão além do seu estado, além do que você vive, além do que está diante de você. Esse é o projeto de Deus para nós. Que nós sonhemos de acordo. Que nós vivamos uma vida de acordo. Os seus sonhos estão clamando. Respeite as etapas. Cuidado com as distrações da aflição. Cuidado com os desvios da rotina. Ajuste-se às reações. Observe as questões intermediárias. Faça agora. Depois você não sabe o que vai ser. Faça sacrifícios. Você é maior. Você é maior do que aquilo que você está passando. E os seus sonhos também são maiores. Último. Você tem que ser apaixonado pelo seu sonho. Eu deixei isso por último porque existem pessoas que são incapazes de serem apaixonadas. Olhe no olho dessa pessoa que está perto de você. Vê se ela é uma pessoa apaixonada. Pelos olhos de alguém você vê se ele tem paixão ou não. O que é uma pessoa apaixonada? Uma pessoa mais apaixonada é aquela que mistura vigor, esforço, dinamismo, caráter, para alcançar aquilo que quer. São pessoas apaixonadas. Você olha na Escritura, todas as pessoas que não eram apaixonadas por sua missão fracassaram. Dá um exemplo. Você vê Jonas como uma pessoa apaixonada por sua missão? Ele teve sucesso ou fracasso? Você vê Sansão apaixonado por sua missão? Todas as pessoas que não eram apaixonadas por seu projeto tiveram fracasso. Por que Daniel teve sucesso? Paixão. Por que Jeremias teve sucesso? Paixão. Por que Paulo teve sucesso? Paixão. Você tem que ser apaixonado pelo seu sonho. Senão você não vai chegar a lugar algum. Você tem que apaixonar-se pelo seu alvo. Quero ler com você 11:24. Pela fé, eu vou usar o exemplo de Moisés, porque Moisés era apaixonado pela libertação de Israel, por isso que Deus o escolheu. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Apaixonado. Moisés foi tão apaixonado por aquele povo, que desgastou-se por meio daquele povo. Paixão. Você é apaixonado pelos seus sonhos? Todo sonho que não tem a sua paixão, não tem combustão, não tem combustível, é só aspiração humana. É só projetinho, sabe projetinho de gaveta? Já fez projetinho de gaveta? Não vira nada. Não vira nada. Se você quer alcançar objetivos, se você quer lutar por aquilo que... E eu queria te dar um conselho. O maior sonho não são as conquistas, mas é o conquistador.
o maior alvo e sonho que todos nós devemos ter deve ser em nós mesmos. Formação do nosso caráter, a continuidade, o crescimento espiritual, amadurecimento emocional, preparação humana, emocional, espiritual. Esse deve ser o nosso maior alvo, porque é para onde Deus aponta. Não que você não tenha que ter outros tipos de sonhos, mas são sonhos tipo B e C. Mas o maior sonho que você deve ter é a sua estrutura. Olhar para você o que é que não está bem, o que não está correto, o que não está certo. O seu investimento pessoal, eu sempre digo isso e vou continuar dizendo, é o maior investimento reconhecido no reino dos céus. Porque o que você conquista aqui nada sobe, mas você sobe. Você sobe. Então, se você sobe, isso é pertinente. O resto, nada é relevante. Você sobe, você vai para o céu. Então, você tem que investir em você. Agora, o que mata mesmo os crentes é essa tal de rotina. Sabe, essa forma que o crente adequou-se. Isso é nocivo, destrutivo e até ruim de se ver. Difícil de se ver. Eu queria convidar você a dobrar um pouquinho os seus joelhos. Queria que você apresentasse ao Senhor agora um sonho seu. Só um. Apenas um sonho. Apenas um alvo, apenas um projeto. Apenas um. Você não pode migrar a vários objetivos. Você tem que definir o objetivo principal, a construção particular sua. Queria que você ouvisse primeiro o clamor de seus sonhos. Sonhos esquecidos, sonhos empoeirados, cheios de lama, sonhos abandonados, sonhos diminuídos, sonhos que clamam pelos seus sonhadores. Sonhos que querem alcançar a conclusão na terra, a existência na terra. Mas que por falta de fé de muitos sonhadores, eles não conseguem existir. Nós temos que aprender a nos tornarmos sonhadores adequados. Temos que aprender dia após dia. O que é que Deus quer para mim, o que é que Deus quer para você. A vontade de Deus deve ser a nossa idealização, o nosso sonho pessoal. Deus, eu quero a tua vontade. Deus, eu quero a tua vontade. Ela é boa, Senhor. Ela é perfeita e agradável. Deus, eu não quero me perder, Senhor. Eu não quero prejudicar a minha alma, eu não quero trazer desgaste à minha alma. Fale com Deus. Apresente a Ele um dos seus sonhos. Apresente a Ele os seus sonhos. Diga, meu Senhor. O Senhor é o Deus que planta sonhos em nossos corações. Mas eu reconheço que eu não tenho sido fiel à altura dos meus sonhos. Eu não tenho tido dedicação que os meus sonhos precisam de mim. Eu não tenho tido a humildade necessária, eu não tenho tido a dedicação necessária, Deus. Eu não respeito etapas, e a primeira etapa é a minha preservação, Senhor. Cuidar de mim. Segunda etapa, eu não posso ter medo de desafios, Pai. E terceira etapa, Deus, eu preciso aprender a destruir tudo que tem me impedido de crescer. Eu preciso, Pai, entender que as distrações é uma das vilãs que me prejudica. Quando eu fico aflito, triste, abatido, Pai. Eu preciso também evitar os meus desvios que são provocados pela minha rotina. Ao invés de eu ser absorvido pelo meu cansaço rotineiro, meu cansaço diário, eu deveria ser revigorado pela minha visão, pela minha ótica, pelo meu alvo, Pai, sabendo que eu estou dia após dia construindo os meus sonhos, Pai. Me ensine a ajustar-me nas minhas reações, Senhor. Não me deixe maximizar as minhas dores, não me deixe somatizar o que acontece comigo, trazendo, Deus, para uma realidade emocional. Senhor, quando eu olho para aquilo que eu sofri desnecessariamente, eu me envergonho. Senhor, quando eu olho para aquilo que somatizou na minha vida de uma maneira gigantesca, ofuscando os meus olhos, tirando o brilho dos meus olhos da tua presença, Pai, eu me envergonho. Diga a Ele, diga a Ele. Diga, Senhor, eu quero olhar para Ti, os meus olhos devem estar limpos, as janelas da minha alma.
Deus, quando as pessoas olharem para mim, elas devem olhar nos meus olhos e ver que as janelas de minha alma, elas revelam o brilho de alguém que está sendo transformado dia após dia, de alguém que está sendo reconstruído, de alguém que está sendo alvo do maior projeto do arquiteto do universo, construir o caráter de Cristo na minha vida, construir a imagem pessoal de Cristo em mim, Senhor. Oh, Deus. Senhor, nos ensine, em nome de Jesus, a entendermos que o nosso maior alvo, o nosso maior sonho é nos tornarmos a sua imagem, a sua semelhança. Desperta-nos, Deus, desperta-nos. Desperta-nos, Senhor. Faça-nos entender sobre questões intermediárias. Eu, às vezes, sobrevivo hoje para viver amanhã. Eu, às vezes, sorrio hoje apenas para gargalhar amanhã. Eu dou um passo hoje para correr amanhã. Oh Deus, eu me assento hoje para amanhã poder me deitar. Ensina-nos a fazermos coisas intermediárias, Deus. Coisas que são necessárias serem feitas. E é o melhor que fazemos. Mas não é a totalização, não é o 100%, não é o ideal, mas é o que nós podemos fazer. Hoje, agora, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Nós te pedimos que o Senhor nos capacite a sermos pessoas que sacrificam. Pessoas que saibamos sacrificar, saibamos abnegar, saibamos renunciar, Deus. Deus, tira de nós essa avareza, esse egoísmo que visa o nosso bem-estar, Pai. Oh Deus, as dores são os nossos memoriais, são os nossos baluartes, Deus. Por meio das dores, Tua palavra diz que o Senhor nos cura. E às vezes nós queremos tanto poupar-nos das dores, queremos nos poupar das agressões emocionais, Deus, que vêm limpas, santas de Ti. Achamos que o Senhor está nos agredindo, nos ferindo, mas o Senhor diz, eu firo para sarar. E depois nós vamos cair nas garras do inimigo, que sim, vai ferir para destruir, ferir para machucar, ferir para roubar, Pai. Ensina-nos a fazermos sacrifícios, a entregarmos o de hoje para recebermos o que vem amanhã. Ensina-nos que os nossos sonhos são maiores do que aquilo que estamos vivendo, que o nosso estado, a nossa dor, a nossa doença. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos, eu te peço. Ensina-nos a sermos apaixonados pelos nossos sonhos. Oh Deus, alguém apaixonado não é alguém detido, não é alguém limitado por questõezinhas. Alguém apaixonado, Deus, é alguém que é voraz, que é vivo, que é eficaz naquilo que faz. Fala com Deus. Fala, Senhor, eu tenho que ser o melhor sonhador. Eu tenho que ser uma pessoa, Senhor, diferente. Pai, me perdoe. Me perdoe pela minha rotina me absorver. Me perdoe pelas portas que eu não tenho entrado. Me perdoe pelas oportunidades que às vezes eu acho pequena, mas que elas me revelarão grandes coisas. Oh, Deus. Me ajude a esquematizar o que tem que ser esquematizado. Me ajude a ter a dinâmica do agora, as questões intermediárias, Pai. Em nome de Jesus.